Daqui a pouco nós vamos ter a consagração dos novos obreiros da casa do Senhor. Gênesis capítulo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, abra para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Glória a Deus, aleluia. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nas primeiras páginas você vai encontrar o livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 1. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou diz: eu também vou. Todos encontraram? Gênesis 1, verso 1. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 somente diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos ler de novo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Curve sua cabeça por um momento, feche os teus olhos, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra. Ministra o meu coração para que eu possa ouvir a tua voz. É o que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Daqui a pouco também nós vamos ter a consagração do filho da Daniela. Quando nós for consagrarmos os obreiros, as obreiras, vai ter a consagração também de uma criança. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. O texto que nós lemos diz: no princípio, no início de tudo, criou Deus os céus e a terra. E é preciso que você entenda que o evolucionismo, ele acredita na evolução do ser humano a partir da criação. Acredita que o homem veio do macaco, que o homem é fruto de uma evolução, de uma explosão do Big Bang. E você precisa entender que você não é fruto do evolucionismo. Nós somos fruto da criação de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? O homem foi criado por Deus. Tudo que existe foi feito por Deus. E sem Deus nada do que foi feito se fez. Tudo que existe nessa terra foi feito por causa de Deus. Eu e você fomos criados por causa de Deus. Nós somos fruto da criação. Nós somos obra da criação do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador. O nosso Deus, Ele é o Criador. Tudo que existe foi Deus que criou. Diga glória a Deus por isso. Ouça, eu quero que você entenda algo, porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou primeiro, o céu ou a terra? Os céus. Se você for ler Gênesis a partir do capítulo 1, o início da criação, você vai ver que a criação ela acontece em cima primeiro e depois embaixo. Primeiro ela acontece no céu e depois ela acontece na terra. E você vai ver Deus criando em cima e depois Deus criando embaixo. Deus cria os luminares, o sol, a lua. Deus vai criando em cima e depois Deus cria embaixo. A criação, se você for analisar, Deus cria em cima e Deus cria aqui embaixo. Deus cria nos céus e cria na terra. Agora no sexto dia, a Bíblia diz que criou Deus o homem. E como é que Deus fez o homem? A Bíblia diz que Deus então fez um boneco de barro, do pó da terra. A Bíblia diz que Deus criou o homem daqui de baixo, do pó da terra. E Deus então sopra o fôlego de vida no homem. Eu disse que na criação Deus criou em cima e Deus criava embaixo. Criou Deus os céus e depois criou Deus a terra. Criava Deus o sol, a lua, as estrelas e depois criava Deus aqui embaixo na terra, plantas, animais. Deus foi criando, criava Deus em cima e criava Deus embaixo. E no sexto dia, Deus cria o homem do pó da terra, da parte de baixo. E Deus então sopra o fôlego de vida no homem. O homem, ele é uma mistura do que é de cima e do que é de baixo. O homem é uma mistura das coisas dos céus com as coisas da terra. Quando a Bíblia diz que criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. E eu fiquei me perguntando, porque as pessoas diziam assim: vocês se parecem com Deus. Eu disse: como que eu me pareço com Deus se eu não me pareço nem com Ele? Porque se Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu sou diferente dele, eu sou diferente dela, eu sou diferente de cada um de vocês, e vocês são diferentes de mim. Nós podemos ter algumas semelhanças, mas todos nós somos diferentes uns dos outros. E como é
que nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos diferentes uns dos outros? E você precisa entender que no quesito imagem e semelhança, que Deus cria o homem, Deus não cria o homem a imagem e semelhança em relação a essa parte física que nós vemos. Você precisa entender que Deus é espírito. Deus é o quê? Espírito. Diga comigo, diga: Deus é espírito. Deus não é um corpo. Deus, ele não tem um corpo. Jesus, ele se fez carne. Ele habitou em um corpo, ele se fez homem, ele se fez em um corpo para morrer no meu e no seu lugar. Mas Deus, o Criador, Deus Pai, ele não tem um corpo, ele é um espírito. E quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia diz que Deus criou o homem um ser espiritual. Deus criou o homem um ser o quê? Espiritual. Diga comigo, diga: eu sou um ser espiritual. Você tem mistura da terra com o céu. A Bíblia diz que quando o homem morrer, o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 7. O pó volta ao pó e o espírito volta a quem? A Deus. Quando nós morrermos, este corpo que foi criado, essa matéria, o biológico, ele vai voltar ao pó. Nós fomos criados do pó da terra. Mas o espírito, que é a parte que vem de Deus, o fôlego de vida que foi soprado em mim, em você, ele vai voltar a Deus. E para que nós vamos voltar a Deus? Todos nós, ouça isso aqui, todos nós um dia iremos comparecer diante de Deus para prestar conta da nossa vida. Todos nós um dia iremos comparecer diante de Deus para prestarmos conta da maneira que nós vivemos. Não existe ninguém que vai escapar desse encontro com Deus. Existem alguns chamados na vida do ser humano, chamado para salvação. Esse chamado é facultativo. Você não é obrigado a ser salvo. Você é salvo se você quiser. O chamado para comunhão com Deus, você não é obrigado a aceitar a comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus se você quiser. O ser humano é chamado para ter comunhão com as pessoas. Esse chamado é facultativo. Você tem comunhão com as pessoas se você quiser. Mas o último chamado é o chamado do juízo. E todos um dia serão obrigados. Todos um dia irão comparecer diante de Deus. Porque a Bíblia diz que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Um dia eu e você iremos comparecer diante de Deus para prestarmos conta da nossa vida, para prestarmos conta do que fizemos nessa terra. Você precisa entender que nós estamos aqui de passagem. Eu disse que nós fomos criados parte da terra e parte do céu. Você tem parte da terra e você tem parte do céu. Você é um espírito, você é um ser espiritual. Diga amém por isso. Ouça, e eu quero ajudar você, quero falar 3 coisas que vai ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor. Eu vou falar 3 coisas que vai ajudar você a ter uma vida transformada, uma vida abençoada. Nós estamos na campanha 40 dias, 40 dicas. São 40 revelações que têm ajudado as pessoas a destravarem chamados, a destravarem vidas espirituais, a destravarem ministério, a pessoas a serem abençoadas através dessas revelações. E a primeira dica que eu quero compartilhar com você nessa campanha, 40 dias, 40 dicas de revelações para uma vida melhor, é que todo ser humano, ele foi criado para adorar a Deus. Diga comigo, diga: a primeira dica é que todo ser humano foi criado para adorar a Deus. Toda pessoa tem no íntimo da sua alma uma sede, um desejo por Deus. Por isso que as pessoas estão à procura de religião, porque elas têm uma sede de Deus. Todo psicólogo sabe disso, que nós somos seres espirituais, e muitos dos problemas podem ser de ordem biológica, mas existem problemas que são de ordem espirituais. Quantas pessoas que nós atendemos, que ela diz assim: olha bispo, olha pastor, o psicólogo, a doutora, o doutor mandou eu procurar uma igreja. Ele disse que o meu problema é espiritual. Certa feita em Barreiras, nós estávamos na igreja e uma equipe chegou do HO com algumas pessoas e disse: olha, o doutor pediu para chamar um pastor para fazer uma oração lá no HO. Eu disse: mas lá no HO não deixa pastor entrar para orar assim. Disse: não, mas o doutor disse que vocês podem entrar, porque tem um homem lá que já aplicou 3 sossega-leão e ele ainda não sossegou.
E o doutor disse que não vai mais aplicar nenhum remédio nele, porque o problema dele não é mais biológico, é espiritual. E então nós fomos e chegamos lá, o homem estava todo amarrado os pés, amarrado a cabeça, amarrado os braços numa maca, e se debatendo constantemente. E então a gente foi orar ali no corredor, e o vigilante disse: não, aqui no corredor não. Levou a gente lá para uma sala, e naquela sala eu orei. O demônio manifestou naquele homem, nós repreendemos o demônio da vida daquele homem. E então eu disse assim para os enfermeiros, eu disse: pode desamarrar. Ela disse: não, não pode não. Eu disse: pode desamarrar. Então eles desamarraram aquele homem, e aquele homem voltou assim, ele ficou lúcido, e eles ficaram assim admirados, porque eles não entendiam o que era aquilo. O problema daquele homem não era de ordem biológica, era de ordem espiritual. Nós repreendemos o demônio da vida daquele homem, aquele homem ficou bom automaticamente. E sabe quem teve esse discernimento? Um médico que nem crente é, um médico que nem igreja vai, mas ele teve o discernimento que o problema daquele homem era espiritual, porque é notório que todos nós somos seres espirituais, e o ser humano foi criado para adorar a Deus. A primeira dica é: você foi criado para adorar a Deus. Só que a adoração, ela tem níveis, ela tem etapas. E o primeiro nível da adoração, que eu considero primário, ou o básico da adoração, é você se voltar para Deus através daquilo que Ele pode te dar. O primário da adoração é que as pessoas se voltam para Deus por aquilo que Ele pode fazer na vida delas. Isso não é errado. Você vai ver na Bíblia pessoas que buscaram ter um encontro com Jesus por conta daquilo que Ele podia fazer nas suas vidas. Você vê o cego Bartimeu, que ele clama: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele estava clamando a Jesus, ele estava invocando o nome de Jesus, porque ele queria uma cura, porque ele queria um milagre, porque ele queria ser abençoado. E quantas pessoas foram atrás de Jesus por causa de comida? Quantas pessoas foram atrás de Jesus por causa de uma doença, de um problema, de uma dificuldade? Adoraram a Deus por conta daquilo que Ele podia dar a elas. E isso é normal, só que isso é o primário. Diga comigo, diga: isso é o primário da espiritualidade. Isso é o primário, isso é o básico da espiritualidade. Você se voltar para Deus por conta daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você veio à igreja porque você pensa assim: Deus pode resolver o meu problema. Eu vou para a igreja porque Deus pode me dar o que eu preciso. Eu vou para a igreja porque Deus pode fazer algo na minha vida. Adorar a Deus por conta daquilo que Ele pode fazer. Adorar a Deus por conta daquilo que Ele pode te dar. Isso é o primário. E você não pode ficar no primário da espiritualidade. Você não pode ficar no básico da espiritualidade. Você tem que avançar. Você tem que ir para um nível superior. Você tem que ir além, você tem que crescer. E qual é o nível superior da espiritualidade? Da adoração. O nível superior da adoração é quando você adora a Deus, não por aquilo que Deus pode te dar, não por aquilo que Deus pode fazer na sua vida. O nível superior da adoração é quando você adora a Deus por aquilo que Ele é. Amém? Diga: o nível superior da adoração é quando eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu estou adorando a Deus não por aquilo que Ele vai me dar. Eu estou adorando a Deus não por aquilo que Ele vai fazer na minha vida. Eu estou adorando a Deus porque Ele é santo. Eu estou adorando a Deus porque a minha alma tem sede dEle. Eu estou adorando a Deus porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é Deus sobre a minha vida. Você já ouviu aquela canção? Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele faz, eu adoro a Deus pelo que Ele é. Isso é um nível superior da espiritualidade, da adoração. O problema é que tem muita gente que fica no primário da espiritualidade. É aquilo que muita gente diz: me dá, me dá, me dá. Deus me dá uma casa, Deus me dá um casamento abençoado, Deus me dá saúde. Deus... Não é errado, mas você não pode passar a sua vida toda na igreja somente nesse nível da espiritualidade básica, adorar a Deus por conta daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Você tem que ir para um nível superior, que é adorar a Deus por conta daquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor onipresente, onisciente. Ouça,
Eu aprendi uma coisa: quando você adora a Deus, por conta daquilo que Ele é, Ele te dá aquilo que você precisa. A Bíblia diz: busque o Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Você busca a Deus não por interesse, não por necessidade. Você busca a Deus porque Ele é Deus, porque você precisa engrandecer o nome dEle, porque Ele é Senhor sobre a sua vida, porque você reconhece Ele, o Deus Todo-Poderoso. E quando você adora a Deus por conta daquilo que Ele é, Ele te dá aquilo que você precisa. Quando você adora a Deus por conta daquilo que Ele é, Ele faz o que precisa ser feito na sua vida. O problema é que tem gente que só adora a Deus por conta daquilo que Ele faz ou pode dar. E você tem que entender que o nível superior da espiritualidade, da adoração, é adorar a Deus por conta daquilo que Ele é. E Ele vai fazer na sua vida o que precisa ser feito, amém? Vocês lembram dos 10 leprosos? Os 10 leprosos clamaram a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, nos ajuda. Eles adoraram a Jesus, clamando a Ele, o nível primário da espiritualidade, da adoração. E Jesus disse: olha, vai e mostra ao sacerdote. E no caminho que eles foram mostrar ao sacerdote, a Bíblia diz que eles ficaram curados, e só um voltou para agradecer. Um leproso, eram 10, 9 foram embora, e um voltou e se prostrou e adorou. E disse: Senhor, obrigado, obrigado pela cura. E Jesus disse: mas não foram 10 que estavam me adorando para receber algo? Só um voltou. Aí Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. Ele não pediu salvação, ele começou pedindo cura. E depois que ele pediu cura, ele voltou e se prostrou, reconhecendo quem era Jesus, o Filho de Deus. Ele se prostra reconhecendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o enviado, tu és o Messias, tu és o meu Salvador. E Jesus disse: homem, agora você está salvo. Ele não pediu salvação, mas ele precisava de salvação. Aí ele adorou a Deus por conta daquilo que Ele é. E quando ele adorou a Deus por conta daquilo que Ele é, ele recebeu aquilo que ele precisava receber. Quantos compreendem isso? Diga glória a Deus. Então o nível da espiritualidade, da adoração, é adorar a Deus por conta daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Você começa assim. Eu comecei assim, eu dizia nas minhas orações: Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma moto, Senhor, me dá uma família, Senhor, me dá um emprego. Eu sempre orava pedindo ao Senhor para me dar essas coisas. Eu ia para a igreja porque eu ia para poder pedir, para que Deus fizesse algo na minha vida. Eu ia para a igreja porque eu queria que Deus me desse algo. Só que eu cresci no nível da adoração, no nível da espiritualidade. Eu saí do primário e eu fui para o nível da adoração, que é adorar a Deus por conta do que Ele faz. Então hoje eu já venho para a igreja, não para pedir, eu venho para a igreja para adorar, para engrandecer o nome dEle. E Ele faz na minha vida, porque é assim, Ele faz na tua vida. Quando você adora por conta daquilo que Ele é, Ele faz aquilo que você precisa. Diga glória a Deus. O rei Josafá estava em uma batalha, e a Bíblia diz que divinamente inspirado por Deus, o rei Josafá coloca os levitas diante do exército. Os levitas, os sacerdotes ali, todos alinhados com as suas roupas sacerdotais, e coloca eles para tocarem, para cantarem, para adorarem. Está ali o exército para vencer o inimigo, e ele coloca então na frente do exército os adoradores, coloca na frente os cantores. E os cantores começam a marchar e adorar a Deus. Santo é o nome do Senhor. Começam a cantar, começam a glorificar o nome do Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus destruiu o exército inimigo. Quando o rei Josafá coloca a adoração na frente, Deus destrui o exército inimigo. Deus acabou com os inimigos. Eles nem precisavam lutar. Eles nem lutaram. Por que eles não lutaram? Porque eles adoraram a Deus. Amém? É assim. Quando você se coloca para adorar a Deus, quando você coloca a adoração em primeiro lugar, você não vai nem precisar lutar, você nem vai precisar ir na guerra, porque o Senhor vai vencer essa guerra por você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Se a primeira dica das 3 etapas para ter uma qualidade de vida abençoada é adorar a Deus, a segunda é amar pessoas. Diga comigo, diga: a segunda dica para ter uma qualidade de vida
abençoada é amar pessoas. Se você entender o propósito para que Deus te criou, você vai entender que o propósito é amar pessoas. O evangelho, a missão do cristão é amar pessoas. Você precisa entender que Deus nos criou para um propósito. Primeiro, adorar a Ele. Todo homem foi criado por Deus e para Deus. E o homem sem Deus é incompleto. Diga comigo, diga: o homem foi criado para Deus o homem foi criado por Deus e para Deus. Ele foi criado por Deus e para Deus. E todo homem tem sede de Deus. E o homem sem Deus, ele é incompleto. Então, quando você adora a Deus, você começa a amar o que Deus ama. Quando você começa a adorar a Deus, você fica parecido com Deus. Quando uma pessoa adora a Deus, não é porque Deus precisa da minha e da sua adoração. Deus não depende da nossa adoração. Ele continua sendo Deus sem a minha e sem a sua adoração. Mas sabe o que acontece quando nós adoramos a Deus? Nós ficamos parecidos com Deus. Tudo que você adora, você fica parecido. Tudo que você adora, você fica parecido. E aqueles que adoram a Deus, se parecem com Deus. E aqueles que parecem com Deus, se parecem com Deus, ama pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não está falando de o planeta Terra, está falando de pessoas. Deus ama pessoas. E quando você adora a Deus, você entende que você foi criado para amar pessoas. E sabe qual é o problema? Levante sua cabeça e olhe para mim. O problema é que tem gente adorando gente. Você foi criado para adorar a Deus e amar pessoas. Mas tem gente que adora pai. Tem gente que adora mãe, adora filho. E você não foi criado para adorar a filho, a mãe, a pai, a irmão, a ninguém, a pastor, a bispo, a obreiro, a missionário. Você não foi criado para adorar pessoas. Você foi criado para amar pessoas. E o problema é que as pessoas estão invertendo isso. Estão adorando o filho, estão adorando o esposo, estão adorando a esposa. É o Deus da vida dela, é o Deus da vida dele. Se essa pessoa morrer, você fala: se essa pessoa morrer, a minha vida acaba. Por que acaba? Porque você adora essa pessoa. E quando eu estou falando no sentido de adorar, é que você tirou Deus do lugar dele e colocou essa pessoa. A gente foi criado, não está errado você amar seu pai e sua mãe, não. Você tem que amar, mas você não pode adorar, não. Não está errado você amar seu filho, não. Você foi criado para amar o seu filho, mas você não pode adorar filho, não. Não pode adorar filha, não. Esse é o problema da nossa humanidade. A nossa humanidade adora cantor, adora artista, adora gente importante, adora gente do sangue, e entendeu que a adoração pertence a Deus. Você foi criado para adorar a Deus e amar pessoas. Diga comigo, diga: eu fui criado para adorar a Deus e amar pessoas. Amar gente, e amar até quem você não gosta, amar até quem é seus inimigos. Jesus, quando foi perguntado sobre os dois principais mandamentos, perguntaram a Jesus: quais são os principais mandamentos, os dois principais mandamentos? Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar em primeiro lugar Deus, colocar Deus como prioridade. E segundo, você tem que amar as pessoas como você ama a si mesmo. A Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não adore pessoas, ame pessoas, mas adore a Deus. Se prostre diante de Deus, não diante de pessoas. Não venere, não idolatre pessoas. Adore a Deus. O ser humano é falho, o ser humano é imperfeito, e o ser humano é mortal aqui nessa terra, e o ser humano não pode fazer muito por você. Nós estávamos evangelizando ontem com um panfleto que diz assim: espere menos das pessoas e mais de Deus. Diga comigo, diga: espere menos das pessoas e mais de Deus. Espere menos das pessoas. O problema é que você fica esperando as pessoas te fazer feliz. Quem pode te fazer feliz não é marido, não é mulher, não é filho, não é filha, não é pai, não é mãe. Quem pode fazer você feliz é Deus.
espere menos das pessoas e espere mais de Deus. E quando é que eu espero mais de Deus? Quando eu adoro a Deus. Quando eu adoro a Deus, eu espero mais dele do que das pessoas, porque eu sei que as pessoas não podem fazer muito por mim. Elas podem até prometer, mas elas não cumprem muitas das vezes, porque elas são falhas, porque elas são imperfeitas. Agora Deus não, o que Deus prometeu Ele cumpre, amém? Para nós orarmos e finalizarmos, a primeira dica é o quê? Adorar a Deus. Só que você precisa ir para o nível maior de adoração, que é adorar a Deus por conta daquilo que Ele é. A segunda dica é amar pessoas. Adore a Deus e ame pessoas. E terceiro, você precisa aprender que você precisa gostar de coisas. Diga comigo, diga: a primeira dica é adorar a Deus. A segunda, amar pessoas. E a terceira é o quê? Gostar de coisas. E o problema é que a gente está vivendo uma inversão desses valores. É que tem gente que adora pessoas e tem gente que ama as coisas. E esse é o problema de você amar as coisas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E não só amor ao dinheiro, amor à casa, amor à vasilha da Tupperware, o amor ao celular, é a raiz de todos os males. Porque a gente está gostando de gente e amando coisas. A gente está invertendo as coisas. Gente foi feito para amar, e coisas foi feito para gostar. E a gente está amando as coisas, amando o carro, amando a casa, amando o dinheiro. E esse é o problema. Jesus diz: o amor ao dinheiro, o amor às coisas materiais é a raiz de todo o mal. Amor a coisas é a raiz do sofrimento da raça humana. Amar coisas, amar dinheiro, amar celular, amar casa, amar roça. Não, você tem que gostar dessas coisas, amém? Mas amar, você tem que amar pessoas. Ouça, conta-se uma história que uma criança de 1 ano e meio para 2 anos, ela estava ali com a sua motocicletazinha, andando na garagem de casa, e de repente o guidão da bicicleta bate no carro do pai dela. O carro novo, 0 quilômetro, deu um arranhão. O pai, quando viu aquele carro arranhado, ele pegou a mãozinha daquela criança e bateu nela. Há 1 ano e meio para 2 anos. E a mão da criança ficou roxa, e não quiseram levar para o médico. Ficaram com medo. Agressão física, criança. Passou 1 semana, a mão da criança infeccionou. Tiveram que levar para o hospital. Quando chegou no hospital, tiveram que amputar a mão da criança. E chegou o dia da visita, e aquele pai com o coração partido, ele não sabia se entrava na sala, porque no coração dele não tinha explicação pelo que ele fez. E ele então, muito relutando, ele entrou na sala, e estava lá a criança com o bracinho enfaixado, sem a mão, e ela então vai para os braços do pai, 1 ano e meio para 2 anos, e com a outra mãozinha ela começa a acariciar o rosto dele, e ele começa a chorar, e ela diz assim: papai, quando minha mãozinha crescer, eu não vou arranhar seu carro de novo não, viu? E o coração daquele pai partiu em 1000 pedaços. Ela disse: quando minha mãozinha crescer, eu não vou arranhar o seu carro. O problema é que a gente está amando coisas, e coisas não foi feita para amar, coisas foi feita para gostar. Se o seu menino, a sua menina quebrar o seu celular, é perigoso você fazer uma tragédia. Se colocarem fogo na sua casa, é perigoso você matar. O problema é que a gente muitas vezes briga por conta de coisas. Irmão que mata um irmão por causa de uma manga, irmãos que faltam se matar, marido que mulher que falta se matar por causa de dinheiro. E você precisa entender que nessa vida a gente foi criado para adorar a Deus, amar pessoas e gostar de coisas. A Bíblia diz que Jó, ele amava pessoas, adorava a Deus e gostava de coisas. Jó perdeu filho, Jó perdeu filha,
Jó perdeu casa, Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu tudo que tinha. Mas Jó, diante de tudo que ele tinha perdido, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele continuou adorando a Deus. Se Deus tirar alguém da sua família, continue adorando a Deus. Se Deus tirar alguma coisa da sua vida, o seu carro, o seu dinheiro, continue adorando a Deus. Jó é um exemplo de adoração. Alguém que saiu do primário e alguém que partiu para a pós-graduação da adoração. Jó adorava a Deus não por conta daquilo que Deus fazia na sua vida. Jó adorava a Deus por conta daquilo que ele era. Jó adorava a Deus porque Deus era Deus. E no momento de dificuldade, no momento de crise, a Bíblia diz que Jó orou pelos seus amigos. Jó adorava a Deus, amava pessoas e gostava de coisas. Eu pergunto você adora a Deus? Você ama pessoas e você gosta de coisas? As coisas foram feitas para gostar e não para amar. Nós vamos embora dessa vida e não vamos levar nada dessa terra. Usufrua do dinheiro com sabedoria, usufrua das coisas. Tem gente que ganha uma roupa nova, guarda e fica 1 ano para usar. Você me der uma roupa nova, no outro dia eu boto para usar. Aí o pessoal lá de casa fala: já vai usar. Eu falei: ué, e é para fazer o que mesmo? Para ficar guardado? É para usar, eu vou usar. Está um sapato novo, uma vasilha nova. Fui na casa de minha mãe, tem uma vasilha lá, que não sei quantos anos nunca usou. Está esperando um momento especial, porque a vasilha é importante. Não, as coisas não foram feitas para amar, as coisas foram para usar. Tem a vasilha da Tapoé, bota para usar. Seja o lençol melhor, bota para usar. Eu ganhei um jogo de toalha lindo, maravilhoso, uma toalha que parece um cobertor. Aí eu botei para usar. Aí falaram assim: mas deixa para quando você viajar. Falei: quando eu viajar eu quero é outra. A gente tem que usar as coisas. Eu não posso amar as coisas foram feitas para usar. As pessoas que foram feitas para amar. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Aquele pai, ele bateu na sua criança por conta de um risco no seu carro. E você precisa entender isso, querido. As coisas foram feitas para gostar, vai quebrar. Eu já participei de igreja que o pastor não deixava a gente tocar na bateria, ensaiar, porque se quebrasse a bateria, parece que o mundo tinha acabado. Aqui nessa igreja eu já falei para o baterista que pode ensinar quem quiser. E um dia alguém falou assim: bispo, se quebrar a bateria? Eu falei: compra outra, foi feito para usar. Isso aqui não foi feito para ficar de enfeite. Isso aqui não foi feito, isso aqui é coisa, isso aqui a gente tem que gostar, não é para amar a bateria não. Ele pode usar, vamos usar essa bateria, que ela vai acabar, e vai acabar usando. Agora, a gente tem que amar pessoas, e isso é na minha casa, é na sua casa. O que é que você está amando? Você tem que amar é gente, não coisas. Se lá se quebrar, compra outro. Se cair no chão e quebrar a película, compra outro. O carro, se tocar fogo, compra outro. Se não comprar outro, não importa, faça como Jó, continue adorando a Deus. E Jó, por adorar a Deus, Deus deu a ele o que ele precisava, amém? Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas a mensagem de Deus para você nessa noite é: adore, ame e goste. Adore a Deus, ame pessoas e goste de coisa. Feche os teus olhos neste momento. Apresenta a Deus a sua vida. Fala para Deus qual é a sua dificuldade. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero apresentar a vida deste homem, desta mulher. Ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos da Tua presença. Nós estamos aqui porque nós queremos ir para o nível maior da adoração. Ó Deus, quer adorar o Senhor, não por conta daquilo que o Senhor, meu Pai, pode fazer nas nossas vidas. Adorar o Senhor, não por conta, meu Pai, daquilo que o Senhor pode realizar nas nossas vidas, mas adorar ao Senhor por conta daquilo que o Senhor é. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ainda que nos falte casa, ainda que nos falte saúde, ainda que nos falte dinheiro, nós vamos te adorar, Senhor. Ó Deus, porque nós te adoramos não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Pai, nos ensina a amar as pessoas. Ó Deus, não adorar, mas amar.
e nos ensina a gostar de coisas, Pai, porque as coisas foram feitas para que a gente gostar e não para a gente amar. Pai, nós nos entregamos ao Senhor nessa noite. Feche os teus olhos e se renda a Deus de todo o teu coração. A presença dele é real neste lugar. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele Declare. faz. Declare, eu adoro. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você não tem motivos. Perdeu seus bens, teus filhos, teus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Adore. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Oh Deus, nós te adoramos. O Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração. Nós nos rendemos diante do Senhor, porque nós dependemos de Ti, Senhor, porque a Tua presença é real no nosso meio. Nós queremos ser como Jó, meu Pai, te adorar, não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor é, meu Pai. Ó Deus, nós estamos aqui e dizer que o Senhor é santo, dizer que o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Diga assim comigo, diga: Senhor meu Deus, acha em mim um verdadeiro adorador, que te adora em espírito e em verdade. Diga: Deus, que eu vinha te adorar na abundância, na fartura e também na necessidade, na dificuldade. Diga: Deus, independente da circunstância, que eu vinha te buscar, que eu vinha me voltar para o Senhor de todo o coração. Diga: Senhor, me ensina a amar pessoas e gostar de coisas, e que eu venha cumprir o teu propósito aqui nessa terra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que crerem, diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Tá, eu quero convidar a Daniela e quero convidar todos os obreiros e os obreiros que vão ser consagrados. Nós vamos ter um momento da consagração. Nós vamos consagrar o filho da Daniela neste momento. Tá, queridos, nós não batizamos crianças. Por que nós não batizamos crianças? Porque criança, ela não tem a consciência, o entendimento do que é pecado. O batismo é para aquela pessoa que tem entendimento do que é pecado. Jesus, ele nunca pecou, mas ele, quando criança, ele foi consagrado, apresentado ao Senhor. Então uma criança, ela não deve ser batizada, ela deve ser consagrada a Deus, apresentada. E quando ela tiver um entendimento, a revelação que ela é pecadora, quando ela tiver com seus 11, 12, 13 anos em diante, quando ela tiver na sua vida adulta e ela decidir se batizar, aí sim, porque o batismo é para arrependimento de pecado. Amém? Vem aqui, Daniela, sobe aqui por gentileza, pode subir. Vamos consagrar. Só lembra do primeiro nome dele, Henrique, né? O segundo é Henrique, o primeiro é Pedro. Bruno Henrique. Bruno Henrique? Eu lembrei do jogador do Flamengo. Ó, que bênção, vai ser talentoso em nome de Jesus. Bruno Henrique, tá vendo aí? Já tem nome bonito. Vamos estender as mãos para cá, vamos consagrar o Bruno Henrique. E tudo que você profetizar na vida do Bruno, eu declaro que volte sobre a sua vida. Por que a importância de consagrar? Para quebrar todas as maldições em nome de Jesus.